Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Graça que perdido me encontrou. Então, esse hino que nós acabamos de cantar agora, Maravilhosa Graça, ele foi composto por um homem chamado John Newton. E John Newton foi, naquela época, um mercador de escravo, um contrabandista de uísque, um homem mau, cruel, um assassino, um homicida, um homem que foi conhecido como o terror dos mares. John Newton foi perseguido pela esquadra naval da Inglaterra por todos os mares desse mundo, mas nunca conseguiram colocar as mãos de John Newton. E se tivessem conseguido, iam matá-lo, sem dúvida nenhuma. Mas um dia, esse homem aqui teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus. Esse homem nasceu de novo. E ele compôs esse hino espetacular, que é o hino mais cantado nos Estados Unidos da América, depois do hino nacional americano. É o hino mais cantado na América, depois do hino nacional americano. Na sua versão original, John Newton escreveu assim: que graça é esta que salva um crápula, ladrão, homicida, desonesto, assassino como eu? Que graça é essa? Que graça é essa? Infelizmente, o sistema religioso organizado não entende isso e não aceita isso. Eu quero falar sobre essa maravilhosa graça para a igreja nesta manhã de domingo, que é o dia do Senhor. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia agora em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Ok? Encontraram, irmãos? Então vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos e da igreja é para como era formado o auditório que ouvia Jesus. De um lado, publicanos e pecadores, pessoas que eram consideradas completamente indignas de Deus, gente que tinha todos os vícios, todos os erros, todos os pecados que você possa imaginar. E do outro lado, os membros da religião judaica, principalmente os fariseus. Naquela época, os fariseus era a religião da meritocracia, onde dizia que as pessoas eram salvas porque tinham apresentado méritos diante de Deus. Eram os que mais julgavam, eram os que mais perseguiam. Os fariseus era a religião que mais discriminava. E eles viviam uma religiosidade espúria, uma religiosidade estéril, uma religiosidade fundamentada em regras, em ritos religiosos, em mandamentos de homens. E esse tem sido o auditório de Jesus ao longo dos séculos, até os dias de hoje. Até os dias de hoje é a mesma coisa. De um lado, publicanos e pecadores, do outro, os religiosos impiedosos. Agora observe aqui no texto que a primeira coisa que os religiosos fazem é julgar. Como é que pode? Esse que se diz o Salvador, esse que se diz o Messias, ele come com pecadores, ele conversa com pecadores, ele convive no meio dessa gente. Será que não é a mesma coisa que acontece hoje? Essa que se diz de Deus usa calça comprida, ela usa brinco, ela se maquia, ela usa esmalte nas unhas, ela usa um batom. Esse povo da Cristo é Vida ouve música do Roberto Carlos, do Chitãozinho Chororó, eles ouvem música popular brasileira. Como é que pode? Como é que pode? Esse pastor Carlos, ele não tem um curso teológico de uma faculdade superior, ele não está inscrito na Associação dos Pastores do Nordeste, nem estou, nem nunca vou estar, e tenho raiva de quem está. Só para começar a brincadeira. É a mesma coisa hoje, é o mesmo auditório. Não muda, e vai ser assim até a segunda vinda dele. Agora veja bem, diante
desses religiosos hipócritas, Jesus observa, percebe a malícia, a discriminação, o preconceito. Esse aí que diz que é o Messias, come com pecadores. Oh, como é que pode uma coisa dessa? Como é que não pode? Como é que deixa de poder? Aí Jesus apresenta 3 parábolas. A primeira começa aqui no versículo 3, a parábola da ovelha perdida. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui Jesus começa contrariando toda a lógica humana. Ele diz: olha, tinha um homem que era dono de um rebanho de ovelhas. De repente, uma dessas ovelhas se desviou do rebanho. Ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca da que se perdeu até encontrá-la. Por que ele contraria toda a lógica humana? Porque uma só se perdeu. Ele deixa as 99 e vai em busca de uma só que se perdeu. Quer dizer que ele investiu em 1%. Você já viu alguém investir em 1%? Não, as pessoas investem em 99%. Não, eu vou investir nessas aqui que estão garantidas. Não vou arriscar por causa de uma apenas. Investe 1%. Vai em busca da ovelha perdida, encontra a ovelha perdida, põe-na sob os ombros e atrás de volta para o aprisco. Diga glória a Deus por isso. Diga louvado seja o nome de Jesus. Você sabe quem é essa ovelha perdida? Que Jesus se refere nessa parábola? Exatamente aqueles publicanos e pecadores que eram completamente rejeitados pela sociedade religiosa de Israel, que não podiam frequentar uma sinagoga, que eram considerados indignos de Deus. É isso que Jesus está mostrando aqui. Isso aqui já foi como um uppercut do Anderson Silva no queixo dos religiosos hipócritas. Já deixou essa gente atordoada. Sabe por quê, irmão? Porque a religião dos homens, ela diz quem pode, quem não pode. A religião dos homens identifica as pessoas como sendo de Deus ou não sendo de Deus pela aparência, pela roupa. Não tem sido assim até hoje? Pelos méritos. Não, fulano é de Deus. Jejua 41 dias por mês. Consegue fazer mês de 41 dias, logo que é para jejuar mais do que Jesus. Fulano fica 12 horas orando de joelho em cima de caroço de milho. Cheio do Espírito. Que homem de fé. É assim a religião dos homens, pelos méritos. A religião dos homens consegue fazer uma maquiagem para a pessoa parecer boa, para a pessoa parecer santa, parecer espiritual, mesmo que por dentro ela esteja podre. Usam um Photoshop religioso. Para quem não sabe o que é Photoshop, é um programa de computador que as revistas usam muito, né? Fotografa o artista e vai no Photoshop e tira todos os defeitos que tem. Se tem uma ruga, o Photoshop tira. A pessoa tem uma aparência de 50, quando a fotografia sai na revista, parece que tem 25. Tudo aquilo é Photoshop. A mulher não tem celulite. Tudo lisinho, tudo perfeito. A religião faz isso também. Maquia a pessoa por fora. Dá uma aparência de santidade, que era o que os fariseus faziam. Vem aí Mateus capítulo 23. Capítulo 23 de Mateus, versículo 27. Olha que Jesus combateu essa gente de uma forma vigorosa. E ele está aqui diante desses religiosos hipócritas, e ele diz: ai de vós. Olha, quando Deus fala ai de vós, é ai de vós, meu irmão. Sai de baixo que vem chumbo grosso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos,
mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Olha como Jesus comparou essa gente. Vocês são como os sepulcros dos cemitérios. Se é sepulcro de rico, é de mármore, granito, manda dar um polimento, uma coisa bonita. Mas se abrir aquilo, o que é que tem lá dentro? Se for defunto fresco, carne podre, cheia de tapuru. Se for defunto antigo, ossos de mortos. Então, meus irmãos, todos nós aqui um dia estivemos perdidos nesse mundo. Eu estive perdido, você esteve perdido. E nós hoje estamos aqui, não porque decidimos estar, porque o bom pastor nos buscou. Foi Deus que nos alcançou, foi Deus que nos buscou. E nós estávamos perdidos como ovelhas desgarradas. Não éramos perdidos como cabrito. Como a religião diz, não, você era cabrito, aí você aceita Jesus, aí você se transforma numa ovelha, como se Deus fosse um cirurgião plástico, que pega um cabrito e faz em ovelha. Não, nós sempre fomos ovelha, nunca fomos cabrito. Quem nasce ovelha, morre ovelha. Quem nasce cabrito, morre cabrito. E para que você não tenha dúvida quanto a isso, eu quero que você confira na tua Bíblia, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Vai marcando aí na tua Bíblia. Porque esse negócio de ir para a igreja, para templo, para ficar ouvindo só dos milagres de Jesus, não leva ninguém para nada, para lugar nenhum. Você vai ouvir histórias verídicas, verdadeiras, mas história. O que mais existe aí são contadores de história. O que mais a igreja está precisando hoje são de pregadores. Então, no versículo 25, Pedro diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas. Como é que nós estávamos desgarrados? Como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha só, não fomos nós que decidimos voltar. Nós estávamos desgarrados, desgarramos. O pecado de Adão espalhou todas as ovelhas pelos altos montes e outeiros da terra. Mas foi o Senhor Jesus que nos buscou. Foi Ele que te buscou, foi Ele que me buscou, foi Ele que nos alcançou. Você estava desgarrado, você estava perdido, você não tinha como voltar para o aprisco. Você hoje está de volta ao aprisco porque o bom pastor foi e buscou a ovelha perdida em nome de Jesus Cristo. É para dar um glória a Deus bem alto mesmo, meu irmão. De gratidão. Volte lá em Lucas capítulo 15, para a gente continuar. Lucas capítulo 15. Versículo 8 em diante, a segunda parábola. Agora ele vai contar a segunda parábola. Tudo por causa de um comentário dos religiosos. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Ele diz: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, disse Jesus, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma era a moeda grega de menor valor, ainda é até hoje, ainda existe hoje dracma. Equivalente à nossa moeda de 1 centavo. Alguém tem uma moeda de 1 centavo aí? Nem existe. E quando existia, a Casa da Moeda gastava mais para fazer a moeda do que o valor que ela tinha. O material gasto para fazer uma moedinha de 1 centavo custava mais do que o valor da própria moeda. Então não tem, é difícil. Aí Jesus disse: olha, a mulher perdeu uma dracma, acendeu um candeeiro dentro de casa, naquela época não tinha energia elétrica, iluminou, varreu a casa inteira, procurou com diligência, nos mínimos lugares, até que encontrou a dracma perdida. A moeda de menor valor. Quando ela encontra, reuniu os amigos, chamou os vizinhos, deu uma festa tremenda, porque achou uma dracma perdida. Você já viu alguém fazer uma festa, reunir amigos, vizinhos, porque achou uma moeda de 1 centavo? Essa dracma perdida era exatamente os publicanos e pecadores. Somos nós, éramos nós. Passado, que valor nós tínhamos? Nenhum. Mas Deus buscou a dracma perdida. Isso aí já deixou
aqueles religiosos mais atordoados ainda. Aí Jesus diz, olha, agora eu vou pegar e vou aplicar, como é que chama aquele golpe que no MMA aplica? Pega pelo pescoço do cara e mata leão. O sujeito tem que bater, porque senão ele desmaia, né? Ele tem que bater, pronto, me rendo. Aí Jesus contou a terceira parábola, que vai do versículo 11 em diante. Deixa eu explicar, porque essa parábola aqui nós já conhecemos muito bem. Ele diz o seguinte, certo homem, Jesus diz, tinha 2 filhos. O mais velho, extremamente religioso, aquela aparência de santidade, aquela aparência de justo, aquela aparência de santo, aquela pessoa que tem uma aparência de ser uma pessoa muito boa, mas na verdade, não era nada disso. Esse filho mais velho era mais um modelo a desfilar na passarela da hipocrisia religiosa. Existe uma passarela da hipocrisia religiosa que o que não falta é gente a desfilar por ela. Era o caso do filho mais velho. O filho mais novo era o contrário. Já era da pá virada de estrambelhado. O filho mais novo olha para o mundo, se encanta com o mundo, acha a vida na casa do pai monótona. Diga, isso aqui não é bom, não gosto, eu gosto é do mundo, o mundo é agitado, o mundo tem muita coisa. Pega a sua herança antecipadamente e se manda. Vai embora. Vai viver a vida com aquilo que ele achava que era a vida. Se cerca de amigos de olho no dinheiro que ele tinha. Amigos da onça. Enquanto ele teve dinheiro para agradar os amigos, pagar festa, pagar bebida, pagar noitadas, ele esteve cercado de gente. Esse filho mais novo fez tudo de errado que você pode imaginar que alguém possa fazer. Ele perde tudo que era dele, perde a herança, vai cuidar de porcos, e um dia ele está numa situação tão deprimente, cuidando de porcos, passando fome, queria comer a lavagem dos porcos, não permitiam que ele comesse comida de porcos, e ele disse, olha, sabe de uma coisa? Quem sabe eu volto para a casa do meu pai e ele me trata pelo menos como um dos seus empregados. Pelo menos como um dos seus trabalhadores. Aqui no versículo 20, no versículo 19, versículo 18 em diante, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha qual era a intenção dele. Olha, pelo menos como empregado, me dê um emprego. Pelo menos como um servente teu. Eu não sou digno, mas nem de ser chamado teu filho. Aí o versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhes um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Eu quero dizer para você, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, que toda a história de salvação é Deus saindo para buscar a ovelha perdida. Toda ela é Deus saindo para buscar o perdido. Ninguém pode fazer parte da igreja de Jesus sem que tenha sido buscado por Deus. Se você diz, não, eu vim, você não é um salvo. Ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não foi buscado pelo próprio Deus. O filho mais novo vem lá cheio de incerteza, a cabeça fervilhando. O que vai acontecer? O que meu pai vai dizer? O que meu pai vai fazer comigo depois de tudo que eu aprontei? Gastei herança, me prostituí, vivi uma vida devassa, me cerquei de gente que não prestava, estou voltando destruído. O que meu pai vai fazer? Vem lá o rapaz todo sujo, fedendo a porco, a roupa em farrapos, e para sua surpresa, quando o pai o avista, sai correndo para encontrá-lo,
se compadece dele, o abraça, o beija, manda trazer a melhor roupa, veste a melhor roupa no menino, põe um anel de ouro no dedo, põe sandália nos pés, traz o novilho cevado, aquele novilho que eu estava preparando para uma ocasião super especial. Vamos fazer uma festa, vamos nos regozijar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Para quem não tem discernimento, parece que aqui Jesus está fazendo apologia ao erro. Porque o certinho não teve festa nenhuma. O errado recebe festa? Não. Ele não estava fazendo apologia ao erro. Jesus estava mostrando como é que a graça de Deus se manifesta. Que não é por mérito, é por graça. Amém, irmãos? Pela graça sois salvos. Agora, eu disse que o filho mais velho era o modelo da hipocrisia. Pronto para desfilar na passarela da hipocrisia da religião. Eu vou provar isso aqui agora para você. Versículo 25 em diante. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é aquilo? O que se passa? Por que música? Por que festa? E o empregado do pai informou: olha, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Agora entra a hipocrisia. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, igual aquele jovem rico. Ó Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, tenho cumprido os mandamentos. Se esse indivíduo aqui cumprisse os mandamentos, ele teria se alegrado com a salvação do irmão. Ele teria ficado feliz em ver o irmão que estava morto reviver, estava perdido e foi achado. Nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha como é que é o hipócrita. O hipócrita é assim. Ele se finge de bom, de misericordioso, ele se finge de perdoador, ele finge amar ao próximo, mas na prática é desmascarado na sua hipocrisia. Na igreja de Jesus não tem hipócrita. Tem hipócrita nos templos. Isso aqui é um templo, não é igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Agora no templo é como na arca de Noé. Entra animais puros e animais impuros. No templo entra o joio e entra o trigo. Porque às vezes a pessoa diz: o que mais tem na igreja é hipocrisia. Não, na igreja de Jesus não tem hipocrisia, queridos. Uma pessoa nascida de novo não é hipócrita. O que você confunde é chamar templo de igreja. Tem pessoas hipócritas no templo, porque as portas são abertas, todos podem entrar. Por isso Jesus disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então, nessa parábola aqui, Jesus não está fazendo apologia ao erro. Aqui Jesus está mostrando para aqueles religiosos hipócritas que o reino de Deus, que a sua igreja não é formada por merecedores. Que a sua igreja, o seu reino, é formada por aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que foram alcançados pelo favor imerecido de Deus. É esse o ensinamento que Jesus está transmitindo aqui. Porque se fala muito de graça, mas pouco se sabe sobre graça. Por isso, o que Jesus fala nessas parábolas aqui detona a religiosidade dos hipócritas. Mas detona mesmo. Tem gente que não suporta ouvir essa verdade aí. E por isso você vê gente com capa de religião, arrotando santidade, mas é ao mesmo tempo impiedoso, sem misericórdia, intolerante. Os templos estão cheios de pessoas assim, arrotando santidade,
querendo se mostrarem os santarrões da religião. Mas são pessoas impiedosas, são pessoas que não toleram quando vê um irmão errar. Ao invés de estender a mão para o que cai, pisa. Igualzinho àqueles que encontraram a mulher pega em flagrante adultério. Vocês estão lembrados disso? Eram esses religiosos. Levaram a mulher, encontraram Jesus, disse, vamos botar ele numa saia justa. O que é que o Senhor diz? Esta mulher foi pega em flagrante adultério, no flagra. A lei de Moisés diz que tais mulheres, olha a expressão que eles usam, vagabundas, prostitutas, vadias, sejam apedrejadas. E o Senhor, o que é que diz? Jesus dissesse, não pode apedrejar. Eles dizem, olha, está contra a lei de Moisés, vai ser apedrejado também. Traz ele e apedreja junto. E a hipocrisia era tão grande que se ela foi pega em flagrante adultério, por que não trouxeram o homem? Por que só a mulher? Porque na sociedade judaica, a mulher não tinha nenhum valor. A mulher só tinha direito de estudar até os 7 anos de idade. Daí para frente só os homens. A mulher não podia frequentar os cultos. A mulher não tinha direito de ler a Torá. Os rabinos diziam, é melhor queimar a Torá do que dar para uma mulher lê-la. Olha o valor que a mulher tinha, nenhum. Não é diferente hoje. No sistema religioso organizado, as mulheres não têm valor. Você quer ver a coisa que mais irrita o sistema religioso? É uma mulher pregar, dizer que uma mulher é pastora. Eles não se conformam, eles ficam irritados com isso. Não pode. Mulher só serve para quando tem festa na igreja e para a cozinha fazer comida para o pastor. Não aqui. Aqui nessa igreja, mulher tem valor. Aqui nessa igreja, se a mulher tem a vocação de Deus, é chamada por Deus, e Deus a vocaciona para pregar, ela prega, sim senhor, em nome de Jesus Cristo. Mas aí fora, coitada delas, coitada das mulheres. Era o que acontecia nessa época aqui, ó. Meu irmão, minha irmã, a nossa comunhão com Deus só vai ser uma comunhão sadia, só vai ser uma comunhão verdadeira, se ela for fundamentada nessa graça, que obriga você a dizer, eu não merecia. Ele me salvou, mas eu não merecia. Eu sou um salvo, mas continuo sem merecer a minha salvação. Porque se não for assim, a tua comunhão com Deus é falsa. Se você bate no peito, arrota a santidade e diz, eu sei o preço que eu tenho pago pela minha salvação. Isso é uma hipocrisia sem tamanho. Você não pagou preço de nada. Quem pagou o preço foi o Senhor Jesus com a sua morte na cruz do Calvário. Então, tem sido assim até os dias de hoje. De um lado, os publicanos e pecadores, os rejeitados pela sociedade religiosa, e do outro lado, os religiosos impiedosos, sem amor, sem bondade, sem misericórdia, que apresentam uma falsa espiritualidade, aqueles que Jesus chamou sepulcros caiados. E Deus, sempre mostrando que a religião dos homens trabalha com méritos, trabalha com aparência, mas que Ele trabalha com graça em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Não é por mérito, é por graça. Diga para o teu irmão aí do lado, é por graça, meu querido. Diga, é por graça. Olha, o único mérito que nós temos diante de Deus é o sacrifício que o próprio Deus fez do seu Filho na cruz do Calvário em favor de nossas vidas. É o único mérito. Toda a ira que era para recair sobre nós, caiu sobre Jesus. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos. Vocês foram salvos pela graça. Vocês não tinham mérito nenhum. A ira de Deus ia destruir vocês, ia lançá-los no inferno. Mas Deus se compadeceu de vocês. A graça de Deus os alcançou. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E digo mais, não há nada que você faça que leve Jesus a te amar menos do que Ele te ama hoje. Mas também não há nada que você faça que leve Jesus a te amar mais do que Ele te ama hoje. Por isso,
Quem não conhece a graça de Deus, quem não foi alcançado e vivificado por Deus, anda 300 quilômetros a pé para ir a Canidé, 600 para fazer uma romaria até Juazeiro do Padre Cícero, sobe os 365 degraus da Igreja da Penha lá no Rio de Janeiro. Ela tem 365 degraus, um para cada dia do ano. E os devotos sobem, alguns de joelhos. Outros vão para Meca, se autoflagelam, usam chicotes, que nas suas pontas tem umas lâminas afiadas como navalha, e ele sai se lancetando as costas, derramando sangue, numa tentativa desesperada de alcançar o favor de Deus, de pagar o impagável, porque Jesus já pagou todo o preço. Por isso, em 2 Timóteo, marque aí na tua Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. O Espírito Santo faz uma declaração bombástica. Bombástica para o sistema religioso incrédulo. Porque para nós é uma declaração maravilhosa, que gera regozijos na nossa alma. Ele diz, capítulo 2, versículo 13, 2 Timóteo. Se somos infiéis, Deus se torna mais infiel ainda. É isso que está na Bíblia? Não. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, graças a Deus, que a nossa salvação, a nossa vida eterna, não depende da nossa fidelidade. Porque se dependesse, nenhum de nós salvaria. Porque quem está aqui nessa manhã que em algum momento não foi infiel a Deus? Quem está aqui que pode levantar a mão e dizer, não, eu tenho certeza que até o último dia de vida eu jamais serei infiel a Deus? Só se for louco, se for louco. Por isso que João disse, se alguém disser que não tem pecados, é o quê? Mentiroso. Mentiroso. Nós somos santos pecadores, santos pecadores. Então, se somos infiéis, Ele permanece fiel. A tua salvação, a minha salvação, depende única e exclusivamente da fidelidade de Deus. E graças a Deus que depende da fidelidade dele. Amém? Volte lá em Lucas 15. Lucas capítulo 15. Agora, Lucas capítulo 15, eu falei capítulo 14, perdão. 15 eu já mostrei, que era o 14. Porque agora, Jesus vai contar uma parábola que explode de vez com a religião hipócrita, com os religiosos hipócritas de todos os tempos, que é a parábola da grande ceia. Veja só, Lucas 14, versículo 15 em diante. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a se escusar, a dar desculpas. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenha por escusado. Todo religioso hipócrita é mentiroso. Como é que o cara vai comprar um campo sem ver? Olha, eu comprei um campo, preciso ver, não vi ainda, vou dar uma olhada. Olha que mentira. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Primeiro se experimenta para depois comprar, para ver se elas são boas. Rogo que me tenha por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Isso é uma parábola. Então, irado, o dono da casa disse ao servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Aí o Senhor respondeu, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Deixa eu explicar essa parábola. Um rei
resolveu dar uma grande ceia, um grande banquete, uma grande festa. Jesus contou para desmascarar a hipocrisia religiosa. E mandou chamar os que se julgavam de Deus, os da religião da aparência. Mandou chamar os certinhos, aqueles que têm aquela aparência religiosa, aqueles que ostentavam e ostentam hoje títulos pomposos, aqueles que se julgavam salvos, aqueles que se julgavam perfeitos, aqueles que batiam no peito e diziam: eu aceitei Jesus, eu tenho livre-arbítrio. Convida essa gente. Diga que tem um banquete aqui maravilhoso, tem um manjar especial, a palavra. Essa ceia, esse banquete, se refere à palavra, a minha verdade, o alimento sólido. Convida essa gente. O texto diz que todos recusaram. Todos. Todos. Será que não acontece a mesma coisa hoje? O Senhor está todo dia chamando. No rádio, através de vocês, no evangelismo. Olha, venham. Tem um manjar preparado, tem uma grande festa. Tem comida da melhor qualidade, que a palavra de Deus é o alimento para a alma. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Levante a mão. Pela primeira vez? Cadê? Quem mais? Alguém? 1, 2, 3. 3 pessoas. 3 pessoas estão hoje aqui pela primeira vez. Se eu passasse uma semana no meu programa de rádio, da Rádio Metropolitana, anunciando domingo, eu vou fazer a oração da prosperidade, domingo eu vou ungir com óleo da riqueza, você que está desempregado vai arranjar emprego, você que tem um pequeno comércio vai se tornar um grande empresário, vai ficar rico, você vai ter casa, vai ter carro, vai ter muito dinheiro, você vai ser curado de câncer, de AIDS, de tudo. Você tem ideia de quantas pessoas estariam aqui essa manhã? Você sabe? Há 22 anos atrás, aproximadamente, quando eu fazia isso, quando eu era o ignorante da palavra, quando eu fazia isso, eu precisava ir para os estádios de futebol, porque reunia 100 mil pessoas. Agora hoje, quando eu saio como mensageiro de Deus e digo: o Senhor está preparando um grande banquete para domingo, vai ter alimento bom, vai ter comida da melhor qualidade, vai ter uma festa espetacular. Quase ninguém quer vir. Mandou chamar os religiosos, nenhum veio. Aí o rei chamou os servos e disse: eu queria só fazer um teste com essa gente. Agora sai pelos becos, pelas vielas, pelas esquinas, chama os cegos, os coxos, os leprosos, os pobres. Onde tiver gente dessa qualidade, chama. E vem, enche a casa. E foi nessa leva que eu vim. Aleluia. Foi nessa leva. Chama os que se julgam indignos. Chama os coxos, chama os paralíticos. Chama os rejeitados. Chama os leprosos, os da lepra do pecado. E enche a casa. Foi nessa leva que você veio também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha a graça. Senhor, ainda tem espaço. Vai lá fora, pega mais dele. Obriga-os a entrar, empurra. Tem que entrar, constrange-o a entrar para o banquete. E a casa ficou lotada em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas eu já ouvi dizer, pastor, que essa coisa de dizer que é pela graça, que isso é um perigo, que pode abrir as portas da libertinagem. Que a pessoa vai dizer: já que eu sou garantido, já que ele me salva por graça, me salvou e não deixa mais eu me perder, se eu for infiel, ele permanece fiel, então eu vou cair na gandaia, vou ser infiel, não depende de mim, depende dele, depende da fidelidade dele, vou beber, vou fumar, vou me prostituir. Eu também já ouvi alguns pilantras dizerem isso em programas de rádio. Para aqueles que acham ou que dizem que a graça de Deus é libertinagem para pecar, eu tenho um recadinho para eles. A graça de Deus, meu irmão, não é justificativa para pecar. A graça de Deus é a justificação de Deus para aquele que é pecador. Nunca justificativa para pecar. Quem usa a graça de Deus como pretexto para pecar é porque é filho do diabo. É a prova contundente de que é do diabo. Não, já sou salvo. Eu sou predestinado mesmo.
Irmão, conserta a tua vida. Como é que você conhece a verdade e vive uma vida de erro? Meu irmão, meu nome está no livro da vida e Deus não apaga mais nunca. É mentira, rapaz. Não, senhor, absolutamente não. Essa história de achar que porque é predestinado, porque é salvo por graça, pode viver uma vida desregrada, você está literalmente enganado. Você está com a sua bagagem, o seu passaporte garantido para o inferno. Porque sabe o que é que Paulo diz? Abre Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Ok? Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Que alguns indivíduos começaram a imaginar isso. Quer dizer que onde superabundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar. Quanto mais a gente peca, mais Deus derrama graça. Aí Paulo diz, como é que é a história? De modo nenhum. Você sabe o que significa de modo nenhum? De modo nenhum. Aí ele diz, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós estamos mortos para o pecado. Diga glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Então, o Filho de Deus, ele nasce morto em delitos de pecado. Ele vive na lama do pecado, atolado até o último fio de cabelo no mar da iniquidade. Mas no tempo de Deus, o Senhor lhe concede vida outra vez. Aleluia. Vida outra vez. E uma vez que ele recebe vida, ele não pode mais viver como vive o gentio desse mundo. Não pode, é uma impossibilidade. Não é possível mais. Nós pecamos? Pecamos. Mas pecamos eventualmente. E nunca pecamos dolosamente. E quando eu falo de pecado, porque no mundo espiritual evangélico, quando se fala de pecado, a primeira coisa que vem na cabeça da turma é adultério, prostituição. Não. Esse tipo de pecado não tem perigo mais. Não tem perigo. Quando eu falo de pecado, é toda e qualquer transgressão à palavra. Por isso que a Bíblia diz, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Você maltratar um irmão é um pecado. Você faltar um culto é um pecado, está transgredindo o mandamento. O mandamento diz, não deixe de congregar. Quando a igreja se reúne, quando a igreja congrega, quando a igreja se reúne, se você é membro do corpo de Cristo, você tem que estar presente. Se você transgride, você pecou. Uma vez liberto do império das trevas, estávamos aqui, império das trevas, Deus, pela sua graça, nos alcança, nos liberta e nos transporta. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Uma vez no reino do Filho do seu amor, há possibilidade de voltar para o império das trevas? Não. Impossível. Uma vez nas mãos de Jesus, para sempre. Diga glória a Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez aperfeiçoado, aperfeiçoado para sempre. Amém? Um pastor estava pregando no bairro do Brooklyn, em Nova York. Eu já estive lá no Brooklyn. É um bairro pobre, de negros na sua maioria, e onde a violência impera, drogas, como nós temos muitos Brooklyns aqui no Brasil. E ele estava lá pregando, num determinado templo, e entra um homem, senta no primeiro banco e fica ouvindo o pregador. E o pregador falava da graça de Deus, do amor de Deus, das maravilhas de Deus, da salvação de Deus, da vida eterna com Deus. E depois que faz a sua homilia, a sua pregação, aquele homem se levanta, diz que um homem enzarrão de quase 2 metros de altura, abre uma pasta, uma bolsa enorme, tira um rifle, uma espingarda 12. Todo mundo ficou sobressaltado, vai matar o pastor, vai matar o pregador. Se aproxima do altar, coloca o rifle em cima do altar e diz, pregador, com esse rifle,
Eu fiz muita maldade. Eu assaltei muita gente. Eu tirei muitas vidas. Eu destruí muitas famílias. Eu derramei muito sangue. Eu lhe pergunto, tem jeito para mim? O pastor olhou para ele e disse: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí o homem abriu o seu sobretudo, seu casaco, puxou uma peixeira de 20 polegadas, jogou no altar, plim! Pregador, com essa faca eu matei muita gente, derramei muito sangue, causei muita dor, muito sofrimento. Tem jeito para mim? O pregador olhou para ele e disse: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. E aquele homem, que era um eleito, era um predestinado, é tocado pelo Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, cai de joelhos, se prostra, chorando convulsivamente, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de Jesus, para a gente terminar, não é formada por pessoas que tenham méritos. Não. A igreja de Jesus, o reino de Deus, é formado por pessoas que foram alcançadas pela graça divina, pela graça de Deus. E todas as vezes que nós erramos, ou involuntariamente, ou acidentalmente, nós somos justificados por essa graça. Vou repetir. Todas as vezes que nós erramos, involuntariamente ou acidentalmente, não propositalmente, não dolosamente, nós somos justificados por essa graça. Por isso que o Senhor disse: alegrai-vos, traga a melhor roupa, vista, põe um anel de ouro no dedo, sandália nos pés, pega o novilho cevado, prepara uma festa, alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Olha, e quem é alcançado por essa graça, tem um coração transbordando de gratidão para com Deus. Ele tem uma gratidão a Deus, ele tem um amor tão grande para com Deus, e não é amor de palavras, não é esse amor piegas: eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Isso é mole. Mas Jesus disse: nenhuma declaração de amor me comove. Nenhuma declaração de amor me toca o coração, a não ser o amor que é expresso através da obediência aos meus mandamentos. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, se você ama a Deus, se você foi alcançado pela graça de Deus, a primeira prova disso é que você ama a Deus através da obediência. Você não falta culto, você é perdoador, você vive uma vida de retidão, você não é hipócrita, você não é fofoqueiro, você não causa divisão, você não causa facções, você não vive no adultério, você não se prostitui, você vive uma vida reta aos olhos do Pai. Amém? Se não apresenta o fruto do Espírito, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quem tem o Espírito de Cristo é nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem que Deus mandou que eu trouxesse para a igreja nesta manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa manhã.